Chegada de Arthur Jorge, daqui a pouco vamos passar todos os detalhes, os próximos passos. Estreia no dia 1º diante do Vitória, um discurso bem legal, achei, do novo comandante do Cruzeiro. Mas primeiro foi dia de sorteio da Copa do Brasil e o Cruzeiro já sabe que vai enfrentar o Goiás. Jogos de ida e volta, primeiro em Goiânia, decisão no Mineirão e valendo uma vaga nas oitavas de final da milionária Copa do Brasil. Com isso, o calendário do Cruzeiro está completo, nos meses de abril e maio até a parada para a Copa do Mundo. Assim que tiver a data FIFA, o Cruzeiro retorna contra o Vitória, dia 1º, esse jogo no Mineirão. Depois sai para enfrentar o São Paulo no sábado seguinte, dia 4 de abril. No dia 7 de abril, o Cruzeiro joga diante do Barcelona, em Guayaquil. É a estreia na Copa Libertadores. Aí tem jogo do Brasileirão no final de semana seguinte, que é contra o Red Bull Bragantino. A data base, 12 de abril. No dia 15 de abril, o Cruzeiro recebe a Universidade Católica do Chile, segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Aí, no final de semana seguinte, o Cruzeiro recebe o Grêmio, no Mineirão. Data base, 19 de abril. Dia 22 de abril, aí como data base também, o jogo de ida contra o Goiás, lá em Goiânia, quinta fase Copa do Brasil. Também data base, no final de semana seguinte, 26 de abril, Remo, fora de casa, o jogo lá em Belém do Pará. Depois, o Cruzeiro retorna a Belo Horizonte para enfrentar a equipe do Boca Juniors. Aí já é a terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no dia 28 de abril. No final de semana seguinte, data base, 3 de maio, clássico com o Atlético Mineiro, mando do Cruzeiro. Depois, no outro meio de semana, 6 de maio, o Cruzeiro vai até o Chile enfrentar a Universidade Católica, em Santiago. No dia, data base, 10 de maio, o Cruzeiro vai até Salvador enfrentar a equipe do Bahia. E aí, no dia 13 de maio, como data base, tem a partida de volta diante do Goiás pela quinta fase da Copa do Brasil. Dia 16 de maio, um sábado, o Cruzeiro vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, Campeonato Brasileiro. De lá deve seguir para a Argentina, porque joga no dia 19 de maio contra o Boca Juniors. Já é a quarta rodada da fase de grupos. Retorna e recebe a Chapecoense, data base 24 de maio. No dia 28 de maio, aliás, contra o Boca já é a quinta rodada da fase de grupos. No dia 28 de maio, o Cruzeiro fecha a fase de grupos recebendo o Barcelona do Equador no Mineirão e ainda teremos ali no dia 31 de maio, data base, o duelo com o Fluminense e depois, somente no final de julho, tem jogo de novo do Campeonato Brasileiro. É um calendário apertado e um calendário de toda expectativa aí para cima do técnico Arthur Jorge. Por falar em Arthur Jorge, hoje foi a chegada dele, esteve acompanhado de toda a comissão técnica, já foram inclusive recepcionados pelo dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, e nesta terça-feira ele vai à Toca da Raposa 2, aí conhecer todo o staff, toda a estrutura do Cruzeiro. O Arthur Jorge que chegou com os dois auxiliares, com o preparador físico e também com o novo analista de desempenho. A comissão técnica formada pelos auxiliares André Cunha e João Cardoso. O Thiago Lopes é o preparador físico e o Rodrigo Mira, que vem do Botafogo, analista de desempenho, todos já em Belo Horizonte para iniciar os trabalhos. Treinamento a partir de quarta-feira. Aí penso que depois de 2 dias de folga, vai de quarta até a outra quarta, quando estreia diante da equipe do Vitória. Aí já vai para São Paulo logo depois, e depois é a estreia na Copa Libertadores. Como eu passei aí o calendário, sem tempo. É aproveitar ao máximo essa semana que terá com 6 treinamentos. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Aliás, 7 treinamentos. É um tempo importantíssimo para o Arthur Jorge começar aí a colocar as suas ideias nesta equipe do Cruzeiro. Esse período não teremos Kaique. Fica a dúvida se ele retorna diante da equipe do Vitória, porque a seleção vai jogar na terça-feira.
o amistoso, então temos que acompanhar a questão da logística. De qualquer forma, tem aí o Cauã Prats para os treinamentos com o Arthur Jorge na Toca da Raposa 2. E Caio Jorge, a expectativa é de que ele volte aos treinamentos com o grupo normalmente nesta semana. E uma informação importante, a gente apurou até com o nosso Samuel Chaves, do Central da Toca, é o seguinte: o Caio Jorge, naquele momento em que ele falou que ainda não estava 100%, o KJ ele teve um problema no pubis. E aí ele fazia tratamento, jogava, fazia tratamento e jogava, e por isso não conseguia ficar 100%. Além disso, teve o trauma no pé, que aí fez o KJ perder alguns treinamentos com o grupo. Então, além dessa questão no pé, o período aí, o último, foi importante para fazer um tratamento especial, para se recuperar deste incômodo no pubis e finalmente ficar disponível para treinos em alta intensidade e também para desempenhar o principal que ele sabe. E olha que mesmo com esse incômodo, o Caio seguiu jogando e seguiu fazendo gols, né? Então, a importância do centroavante para esse time do Cruzeiro, mas foi essa questão. Não apenas aquele trauma, mas um problema no pubis teve o KJ e agora já muito melhor. E repito, a expectativa é de que passe a treinar normalmente com o grupo já a partir da retomada agora na quarta-feira na Toca da Raposa 2 e com isso possa jogar, retornar ao time diante da equipe do Vitória. Verdade. E a gente viu, Samuel, aí no aeroporto do staff do Cruzeiro, o Joaquim Pinto, né? Ele marcando presença da direção do Cruzeiro aí, pelo menos foi que a gente conseguiu flagrar o Joaquim Pinto mantendo mais esse contato aí com o Arthur Jorge. Sim, teve um papel importante também, né? Durante as negociações ali, Joaquim, o Pedro Júnior e o Spindel, claro, sem contar a parte aí do Cajuda, empresário, e do Paulo Pitombeira, né? O intermediário que a gente já falou aqui, pela ótima relação que tem lá no Al Rayyan, né? O Cruzeiro conseguiu, vamos dizer, uma facilitada, né? Não que foi fácil assim totalmente, porque vai ter que pagar uma multa aí ao Clube do Catar, mas que o Cruzeiro conseguiu um benefício sim para tirar o Arthur Jorge, e é o que a gente destacou, né? Às vezes outros clubes tentaram inúmeras vezes aí e não conseguiram, né? E acho até, eu não penso que ele voltaria, mas o Botafogo, inclusive, está conversando hoje com o Hernan Crespo. Talvez fizesse uma tentativa aí também, sabendo que tinha essa condição do Arthur Jorge retornar ao futebol brasileiro, né? Então o Cruzeiro chegou ali no momento certo, e ainda sobre essa participação, né, do Joaquim Pinto, que a gente já falou sobre isso, Léo Campos e Mike, amigos aqui da Samuca TV. Em um determinado momento, eu acho que processos ficaram pelo caminho aí, nessa virada de ano, né, até agora. Que isso possa ser retomado. Eu acho que será retomado, inclusive, com o Arthur Jorge, né? E eu não penso, por exemplo, não acho que vai ser nenhum demérito do Pedrinho, do Pedro Lourenço, do próprio Pedro Júnior, se tiver que dar a chave para um técnico, véio. Porque isso é o que funcionou no ano passado. Se tiver que repetir, que repita. Aprender com esse tipo de pessoa é muito mais importante do que ficar dando murro em faca, véio. Em murro em ponta de faca, em tentar esse ou aquele. A gente já viu que tudo que aconteceu, tirando aí o título do Campeonato Mineiro, que com sinceridade, véio, do nível que estava, o Cruzeiro muito provavelmente iria ganhar, tendo Tite, não tendo Tite, tendo qualquer outro no comando. Porque o que a gente está vendo agora do trabalho é o que está mostrando o Campeonato Brasileiro, né? 4 pontos em 24. Então, eu acho que nesses 3 meses aí, não tem absolutamente nada para a gente aproveitar de um trabalho de um departamento de futebol. A não ser o departamento de saúde e performance, continua fazendo milagre para curar jogador e colocá-lo em campo, né? Mas o Cruzeiro está destruído fisicamente, taticamente, mentalmente, e está destruído em todos os aspectos. Véio. É o que o Arthur Jorge vai ter que fazer e, repito, dê a chave para ele, aprenda de verdade como tem que gerir um clube, tocar todos os processos, e aí sim depois, com experiência, né, com bagagem, com maturidade, você vai conseguir tocar as coisas de um jeito melhor, né? Então,
Eu acho que isso vai acontecer e também não vejo o Arthur Jorge vindo para um Cruzeiro se ele não pudesse desempenhar e desenvolver tudo aquilo que ele acredita que é o método que tem que ser tocado no futebol, viu, Léo?